Olá, eu sou o Padre Bernardo Maria e você está ouvindo uma reflexão sobre cultura católica. Hoje, dia 17 de julho de 2022, o assunto é fé e afetividade na infância. Caríssimos ouvintes, primeiramente é importante que nós tenhamos algumas noções gerais do que vem a ser afetividade, né? Precisamos reconhecer que é no amor que dá e recebe de Deus e que estende a todos os seus semelhantes que o homem encontra a satisfação plena das suas aspirações mais íntimas. Lembrando do primeiro mandamento que diz amar a Deus sobre todas as coisas, esse primeiro mandamento não é um imperativo imposto de fora para dentro, mas é a explicitação daquilo que faz o ser humano feliz. Santo Agostinho já dizia no seu célebre livro Confissões a seguinte exclamação: Fizeste-nos, Senhor, para vós, e nosso coração está inquieto enquanto não descansar em vós. Caríssimos, Deus não é um tirano que não se satisfaça apenas com nossa submissão e que, além disso, obriga-nos a amá-lo. Não, Deus é um Pai que nos ama, que cuida de nós, que vela por nós e é o único capaz de suprir em grau máximo a necessidade irrenunciável que todo ser humano tem da experiência de dar e receber amor. Nas últimas décadas, tem ficado cada vez mais evidente a necessidade de proporcionar às pessoas em geral, e de maneira especial aos cristãos, uma sólida formação da afetividade, especialmente aos jovens. Porém, os responsáveis pela formação, sejam eles pais, tutores, reitores de seminários ou superiores de casas religiosas, reclamam com muita frequência que tem poucos instrumentos para lhes servirem de auxílio nessa tarefa. É possível que a dificuldade esteja relacionada à maneira de abordar o problema, então. Uma ênfase exagerada na dimensão intelectual pode levar a uma espécie de racionalização muito acentuada do problema. Uma espécie de desconexão entre o coração e a mente. E isso nos faz cometer o erro de pensar que tudo, absolutamente tudo, depende de uma informação correta, de alinhar a própria vontade a essa informação como se fosse uma receita pronta, que nunca daria errado. Por outro lado, a hipertrofia de uma abordagem emocional pode levar a um sentimentalismo, que, da mesma forma que o racionalismo, desequilibra essa relação entre a razão e a alma, e a pessoa tende a se vitimar porque sente sofrimento. O sentir passa a ser a bússola da sua vida. E isso é muito arriscado, na medida em que os sentimentos, como a gente sabe, são elementos volúveis, instáveis, passageiros, são muito mais próximos do impulso do que da convicção. Para que a pessoa possa desenvolver uma interioridade saudável e serena, é necessário integrar na unidade de si mesmo as dimensões do intelecto, da vontade e do sentimento. Na nossa reflexão sobre a afetividade humana, nós não podemos perder de vista a realidade de que não somos, antropologicamente falando, um mero, como diria, um armário repleto de gavetas. Temos aqui a gaveta dos sentimentos, a gaveta da razão, a gaveta do corpo, a gaveta do espírito e assim por diante, como unidades estanques.
A verdade sobre o ser humano é que ele é uma unidade perfeita em 3 dimensões: mente, corpo e espírito, mas amalgamados, todos de uma realidade única e irrepetível. Cada um de nós é original. Os bens e os males que sofremos em cada uma dessas 3 dimensões interagem entre si. Por exemplo, quando uma tristeza, dimensão da mente, faz com que a minha imunidade, dimensão do corpo, diminua, e eu acabe pegando um resfriado, que enfraquece minha vontade, dimensão da mente, e eu me permita ceder à tentação, dimensão do espírito, de não praticar minha oração diária. Claro que os resultados dessa interação não são absolutos. Os bens ou os males indicados pela afetividade são parciais, e para que a gente possa saber a qual desses estímulos nós devemos prestar atenção, invariavelmente nós vamos utilizar uma hierarquia de valores, que nos indica qual bem vale a pena sacrificar para conquistar outro maior. Os nossos afetos não são necessariamente maus. O problema é que reclamam para si um lugar de destaque e de proeminência que às vezes não lhe corresponde, colocando em risco a conquista de outros bens mais importantes para o nosso bem-estar integral. Todos esses movimentos interiores variam conforme a idade, e é por isso que vamos fazer uma série de conferências tocando fases diferentes do desenvolvimento do ser humano. Hoje vamos tratar sobre a infância. Então, a infância, por exemplo, a primeira infância, que vai até aos 6 anos, nessa fase a criança desenvolve as capacidades básicas motoras, linguísticas, etc., e começa simultaneamente a forjar o seu caráter e a despertar a consciência moral. No decorrer dessa fase, a criança começa a sentir o seu corpo como independente, o que possibilita a afirmação do próprio eu, ou seja, a afirmação da sua própria vontade diante dos demais. A criança começa a se relacionar com outras crianças, especialmente através das brincadeiras, onde ela então põe à prova, né, a sua imaginação, a sua criatividade, as suas habilidades, as suas capacidades. Na infância, as proibições e ordens dos pais são internalizadas pela criança para se tornar parte do seu superego. Isto é, uma voz interna superior que nos faz obedecer. É uma fase muito importante para a perspectiva cristã, porque a criança aprende a distinguir o bem do mal. Não em função do que disseram os seus pais, ou tutores, mas escutando o seu próprio interior. Começa a ver aqui uma vida interior de discernimento. Ela adquire um juízo autônomo que lhe permite desenvolver uma capacidade crítica tanto em relação ao exterior. A gente nota que a criança começa a questionar os seus pais, como em relação ao interior, a consciência. Começa já nessa fase a surgir o sentido do mal moral. Assim, já é possível preparar para a confissão sacramental as crianças que têm por volta de 10 anos de idade. A criança começa a distinguir entre as normas que foi internalizando por causa das regras da sua casa, as normas de boa educação, o funcionamento das coisas e, o que é importante para o sacramento da confissão, começa a distinguir o que é pecado. Claro que às vezes nas confissões de crianças muito pequenas é comum que elas se acusem sem diferenciar a gravidade de certas coisas. De brigar com o irmão, dizer uma mentira ou pôr o dedo no nariz, parece tudo a mesma gravidade. Mas aqui é preciso explicar com paciência a valoração apropriada que merecem cada uma das ações. Por isso, é importante que os pais cristãos participem com as crianças de discussões sobre o que é pecado, o que é virtude e as graduações disso tudo. Os pais não podem e não devem delegar 100% da vida espiritual das crianças ao sacerdote,
Porque ele não passa tempo suficiente com elas para poder detectar minúcias de comportamento. Caríssimos ouvintes, caríssimos irmãos e irmãs, a vida católica começa em casa, no colo do pai e no colo da mãe, no colo do tutor, se assim for, né? É natural que os pais se preocupem com a saúde corporal dos seus filhos, que os cubram de lã no inverno e os coloquem para fazer exercícios no verão. Mas e a saúde espiritual? A dimensão espiritual muitas vezes é negligenciada no âmbito da educação infantil, porque os pais simplesmente não se dão conta de que a criança é totalmente dependente deles também nesse assunto. Um pai uma vez me disse: "Ah, mas eu não sou catequista." E eu respondi: "Mas, meu senhor, a igreja não está propondo aula de teologia para o seu filho." Queridos irmãos, não é disso que se trata, não é de aula de teologia. Converse com seu filho, fale para ele da existência de Deus, mostre uma imagem de Nossa Senhora, ensine ele a rezar, a fazer o sinal da cruz. Como que uma criança vai se defender das maldades do mundo espiritual se ela não souber rezar nem uma Ave Maria? Aprender orações faz com que a criança se sinta parte de um grupo quando encontra outras crianças e percebe que elas também rezam. Já com uma catequese rudimentar, eu tenho certeza, o seu filho vai desenvolver um sadio sentimento de pertença à igreja, porque ela vai se identificar com os outros que mostram que creem em Deus. Fale para o seu filho que determinadas construções a gente dá o nome de igrejas. Mostre fotos. Faça com que ela reconheça a cruz, que é o sinal que distingue o cristão. Nos catecismos antigos dizia: eu sou cristão e o sinal que me distingue é o sinal da cruz. Fale para ele sobre Jesus, sobre o céu. Fale que dentro da igreja existem padres, que são pessoas que rezam também por ele. Isso vai ampliar o imaginário religioso do seu filho, o que é extremamente desejável. Explique para o seu filho que se a gente errar, Deus perdoa, mas que também é preciso se esforçar para fazer o bem. Papai e mamãe que me ouvem, acreditem, vocês têm capacidade de dar uma introdução catequética para os seus filhos na infância. Coragem! Eu tenho certeza que vocês conseguem se tentarem. A tarefa é muito mais simples do que parece. E se os primeiros papos forem meio desajeitados ou reticentes, não desanimem. Perseverem. Pelo bem dos seus filhos, perseverem. E quando eles fizerem e vão fazer aquelas perguntas que até São Tomás de Aquino teria que parar para refletir, digam que vão responder depois. E pesquisem. Pesquisem e estudem por vocês e por eles. Tenham certeza, queridos pais ou tutores, valerá muito a pena, tanto para vocês quanto para eles. Invoquem o Espírito Santo para lhes inspirar e coisas maravilhosamente boas e lindas vão começar a acontecer na vossa vida. Caríssimos ouvintes, este podcast tem conexão com o próximo texto da minha coluna publicada pela revista Esmeril. Convido então vocês a lerem essa publicação no próximo dia 19 de julho. Obrigado por terem me escutado. Demos glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe vocês e salve Maria.